Fala Extremers, beleza? Rodrigo Santana aqui do canal Extreme Automation e hoje eu venho trazer para vocês mais uma parte aí da nossa saga Modbus, hoje com os Discrete Inputs. Então a placa do Arduino ela já está aqui montada, tá? Tá preparada aqui e tem um botão aqui do lado que eu vou apertar para a gente poder ver o status dele pelo Discrete Inputs aí no ModScan. Então fica até o final aí que a gente vai analisar isso, vai olhar o frame, vai entender ali como que a gente pode analisar, interpretar e entender esse discrete putz que está sendo enviado pelo nosso slave Arduino, beleza? Então sem mais, bora pro vídeo. Vamos aqui então mais uma vez no ModScan e o código do Arduino. A gente vai ali no código do Arduino, vai liberando os discretes inputs e vai olhando o resultado aqui no ModScan, tudo bem? Bom, eu já apresentei a placa, o circuito aí várias vezes, então eu não vou ficar mostrando muito aqui, eu vou focar mais aqui na tela onde a gente vai ver o frame para a gente poder estudar ele, beleza? Então nesse momento ele está desacionado, e se a gente for analisar os pacotes como da última vez, a gente vai ver aqui a interação, né? O Arduino mandando a pergunta e o slave aí mandando a sua resposta. Eu vou parar aqui de requisitar a informação, só para a gente analisar aqui como que está agora nesse momento, sem eu apertar o botão, tá? Nesse momento eu só quero acionar um discrete input, tá? Mas está acontecendo uma coisa aqui que eu não consegui entender ainda bem o motivo, mas tudo bem, isso não vai atrapalhar a nossa análise aqui do frame Modbus em discrete input status. Então vamos lá, vamos pegar esse aqui que está completo, iniciando aqui o nosso pacote. Então o ModScan está direcionando a sua pergunta para o slave 1, né? Deixa eu chamar aqui as nossas ferramentas. Então ele está adicionando aqui pro slave 1. A estrutura do pacote, eu expliquei no primeiro vídeo aí da saga, tá? Dá uma voltada ali, volta um pouquinho aí para trás para você entender aqui como eu estou chegando nesse raciocínio, tudo bem? Mandando aqui a pergunta para o slave 1, beleza? Aqui eu já fechei o meu primeiro pacote, para onde que eu estou direcionando a mensagem. Agora mudou, tá vendo? A gente está com o Function Code do Modbus 2, que é o que denomina aqui que estamos usando o input status, beleza? E aí para os dados aquela mesma estrutura, né? Então o endereço aqui do input status começa ali no primeiro endereço, tá? O mestre requisita 0, mas o escravo ele não tem o 0, tá? Então ele entende que o 0 dele é 1, tá bom? Então entendam aqui que o 0 não é 0, é 1 lá no Arduino. O endereço, o mapa Modbus, começa no número 1. Esse é o primeiro endereço. Então aí a partir do primeiro endereço, ele monta aqui o pacote, né? A partir do primeiro endereço, eu quero aí esse valor de requisições aqui, beleza? No caso são 16, tá? Esse número está em decimal, beleza? E a minha análise aqui desse frame, eu deixei para ela vir em hexa, tá? 16 em hexa, ele é 10, beleza? A gente vai ver aqui rapidinho o porquê esse 10 aqui, tá bom? E aí, para finalizar, né, a gente tem o nosso CRC, que são esses dois últimos pacotes aqui, que eu já peguei em outro vídeo e mostrei aí como que funciona. A gente pega ele, joga ali numa calculadora CRC, esse pacote, e ele gera esse CRC para a gente ver se a mensagem está íntegra, tudo bem? O CRC é para isso. Se a mensagem estiver com ruído, não estiver íntegra, quem estiver recebendo, ou na hora quem estiver respondendo ali, isso que o ModScan jogou na rede, tá? Isso que o ModScan perguntou. E aí o Arduino, como um bom ouvinte, né, já sabe que é com ele, né? Todo esse trâmite aí. Ele começou de novo a montar o pacote e com a sua resposta. Então, ele falou, opa, eu sou o slave 1. Eu tenho aqui um mapa Modbus com Function Code 2 e eu vou te responder essa pergunta aí.
com 2 bytes. O que eu tenho para te informar é que todos os meus discrete inputs que eu tenho aqui estão zerados, né? É isso que a gente viu aqui, né? Quando a gente jogou, estava olhando ali nos números, nos endereços ali, vendo o valor em decimal, tá? Em binário, no caso. A gente estava vendo ali que estava todo mundo zerado. E aí, ele, com base nessa mensagem aqui, ele calculou o CRC e enviou aqui por último esse CRC para o ModScan, para ele ver se o pacote chegou sem perda, chegou íntegro, abrir o pacote, ver a informação e mostrar para mim a informação que o Arduino tem lá, beleza? Então esse aqui foi a troca de pacotes com os dois aí, vamos dizer assim, apenas trocando uma ideia, trocando olhares por enquanto, tá? Ainda não tem ali um papo para a gente ver. Então vamos colocar uma conversa aqui, vamos dar um assunto para eles, para a gente ver como que ele vai se comportar. Aí, então agora eu vou aqui na minha placa apertar o botão, tá bom? E aí esse botão é para acionar somente o primeiro endereço, tá? Para deixar esse endereço em nível alto, nível lógico 1. Por algum motivo, aqui dentro do código, que eu não fui a fundo estudar, ele está acionando mais endereços. Beleza? Depois vou mostrar o código, mostrar até uma coisa que eu fiz para ver se ia solucionar, ver se era isso. Mas acabou que não deu certo. Depois eu tento analisar com mais calma, mas como não é o foco, vamos aqui ver se isso vai dar certo, né? Então agora eu vou apertar o botão. Aí veja, ele já chamou aqui esse primeiro endereço para 1, né? E aí esses aqui vêm de intruso. Beleza? Nesse momento aqui eu vou jogar para cá, ó, e vou congelar aqui a nossa tela. Vou parar de requisitar a informação. E aí a gente vai ver a mudança. Então, vamos lá, vamos pegar o último pacote aqui, ó. Então, a pergunta do ModScan, ela continua a mesma. Então, ela não mudou, eu não mudei aqui a estrutura, quantidade de endereços, tá? Onde começa o endereço. Isso continua a mesma coisa. Então, vejam, eu quero falar com o Slave 1, quero saber do Function Code 2 dele, eu quero essa requisição aqui, ó. Então, eu quero 16 registros do Function Code 2, tá? Aqui no Discrete Inputs, perceba que ele usa uma estrutura com mais bytes aqui para se comunicar, beleza? Mas a ideia é a mesma, tá? Então, os mais significativos vêm primeiro e os menos depois, né? Então, como os mais significativos vêm primeiro, estão zerados, e os menos vêm depois, então a gente já conclui aqui que aqui é um número abaixo de 100, abaixo de 200, tá? Os números mais significativos já passam disso aí, beleza? Então ele está requisitando aqui 16 endereços, né? E aí, vamos dar uma olhada nessa questão de 16 endereços aqui, se isso tiver ainda bagunçando. Aqui está bem explícito, tá? O porquê o 16 aqui está vindo como 10, tá? Então vamos lá, no decimal, para a gente poder contar, a gente começa do número 0, o 0 é um número, ele conta. A gente foi catequizado que 0 não é importante, mas quando a gente fala de categorias numéricas, todo algoritmo é importante, o 0 mesmo que ele não valha nada, mesmo que ele não signifique nada, mas ele é incluso, então ele é um algoritmo, e a gente vai até o 9, beleza? Acima de 9, aí eu começo a ter aquela composição de algoritmos, né? Então vem o 10, é o 1 mais o 0, o 20, o 2 mais o 0, então aí eu tenho as dezenas. No decimal eu vou ter a mesma forma de também expressar isso, só que no hexadecimal, perdão, eu vou ter a mesma forma de expressar isso, só que no hexadecimal eu não vou de 0 a 9, eu vou de 0 a f. Depois do 9, eu tenho a letra A, que seria o 10, o B, que seria o 11, o C, que seria o 13, até o F, que é o 15. Quando eu chego no F, eu já não tenho mais números hexadecimais para representar o próximo número. Então aí o que eu faço? Eu pego lá o primeiro número da minha categoria, que é diferente de 0, que é 1, e coloco o 0 na frente dele. Então 10 no hexadecimal, ele é o 16. Beleza? Então por isso que a gente vê essa pergunta aqui em 10, tá? Então esse 10 aqui seria 16. Beleza, agora o mais interessante aqui, e
O foco é a resposta do Arduino agora, depois que ele recebeu ali uma modificação dos registros, né, que eu forcei ali através do apertar do botão. Então o começo do pacote não vai mudar, ele é o slave 1, eu não mudei isso. Ele vai usar o function code 2 e ele vai usar 2 bytes, tá? Deveria usar 1, mas pelo erro, por alguma coisa aqui que está acontecendo dentro desse código do Arduino, ele usou 2 bytes. E ele mandou aqui A100, beleza? Se a gente for pegar essa informação aqui e for colocar ela em números binários, que é o que realmente é, tá? Eu coloquei dessa forma aqui para vocês já pegarem essa visão. Isso aqui são números binários, então aqui eu tenho o primeiro byte com 8 bits, tá? Os menos significativos e os mais significativos, ou seja, o que tem os valores mais altos, aqui à direita, tá? Então, o que eu estou trabalhando, os valores que eu estou trabalhando, estou operando aqui, eles vão cair exatamente aqui, ó, nesses menos significativos, né? São os primeiros aqui. Então, se eu pegar uma calculadora científica aqui e zerar ela, se eu pegar uma calculadora aqui de programador e for montar essa resposta em binários, para mim entender qual que vai ser o valor, tanto em hexa como em decimal, para mim saber o que esperar no meu pacote, o que a gente vai fazer, né? Então vamos montar esse pacote aqui, né? A gente tem que começar lá do último bit e vir para o primeiro, né? Para que isso dê certo, para que fique igual a essa configuração aqui, ó. Então vamos lá. Então primeiro eu tenho 1, depois 0, depois 1. Aí uma sequência aqui de 4 zeros. Então 1, 2, 3, 4. E aí por último eu tenho 1. Então beleza, né? Então tá vendo aqui, ó, que ficou igualzinho tá aqui, né? O meu oitavo bit aqui com 1, depois o sétimo com 0, e vem vindo até o meu primeiro com 1. Perfeito, tá igualzinho tá aqui, ó. Então é isso aqui que o Arduino tem que me mandar. Ele não vai mandar em binário, né? Ele vai mandar em hexa para mim, o pacote dele. Então ele vai ter que pegar esse valor binário aqui e converter em 1. E aí cai naquela conversão que eu falei para vocês, né? Então, tudo isso aqui, ó, vocês imaginem o 2 elevado a alguma coisa. Como começa aqui no primeiro, 2 elevado a 0. Depois 2 elevado a 1. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim vai indo. Beleza? Aonde que eu vou ter aqui os bits acionados? Então, esse primeiro tem um bit acionado, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Beleza. Aí eu venho percorrendo aqui. Qual que é o próximo? O próximo é o quinto sexto. Como eu começo no 0, então o sexto aqui vai ser o 2 elevado a quinta, tá? 2 elevado a 0 a 1, 2 elevado a quinta, 32. Vamos lá. Beleza. Então aqui tem o 2 elevado a sexta, não foi acionado. 2 elevado a sétima, 128. Beleza. Aí se eu for somar esse valor aqui, agora para a gente ter o valor aí bruto e real, para jogar tanto para Dexa como para Hexa, já está aqui do lado, né? Mas eu estou aqui mostrando para vocês como que está sendo feito isso, para que vocês tirem a prova real aí também. Então, somando esses valores aqui, 128 mais 32 mais 1, é 161 no nosso sistema aí, que a gente está habituado em decimal, né? Isso convertido para hexa fica A1. Então, é por isso o Arduino não está fazendo o que eu quero aqui. Pode ser alguma coisa errada comigo, pode ser alguma coisa no código, mas enfim. Ele está reportando certo, tá? O que ele está reportando aqui para mim. Então, esse é o valor que realmente ele deveria mandar, que eu deveria ver aqui, é o que ele está fazendo. Está mandando A1, que significa esses bits aqui acionados e desacionados, beleza? Então essa aí foi a primeira análise que a gente tem aqui. Vamos fazer mais uma. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no código. Então aqui estão todas as entradas aqui que eu posso chamar no código, posso trabalhar, tá? Então usando o botão para acionar tudo de uma vez.
tá? Só para me ver o frame passar. Então, o que eu fiz? Eu chamei todo mundo, e aí na esperança de zerar aquelas saídas lá, eu coloquei todas elas aqui, rodei, né, sem apertar o botão, para que fosse mandado zero na memória aqui do Arduino do mapa, achando que isso ia funcionar. E depois comentei o código, deixei só aqui uma entrada, e aí como eu tinha mandado zero anteriormente, não fazendo nada, né, para todos esses endereços, na hora que eu apertasse somente um endereço, era para acionar só ele, mas não deu certo. Apertei reset na placa do Arduino também, não respondeu. Vi aqui no código se tinha algum outro lugar acionando, também não achei, que só tem o holding registers. Então, ficou um mistério aqui para mim. Se por acaso vocês aí descobrirem que baixaram o código, estão acompanhando, só deixar aí no comentário aí que a gente faz mais um vídeo aí e pôr na prova aí a nossa teoria, beleza? Então vamos lá, agora é para acionar dois endereços aqui. Então vai vir um valor diferente, beleza? Mas tá com aquele probleminha de acionar um endereço e esse endereço acaba acionando o outro. Beleza? Mas não tem problema, ele manda o valor certo, que a gente vê ali na tela. Então vamos analisar aqui. Eu vou descarregar no Arduino. Beleza, foi descarregado ali, deu um erro na hora de descarregar, porque eu tentei comunicar no mesmo momento que eu estava comunicar via Modbus que eu estava descarregando, e eu estou usando uma serial para isso, e ele usa serial para descarregar, então eu acabei atrapalhando ali o Arduino no processo. Mas beleza, corrigido já. Vamos aqui no modo scan, conectar. Beleza, estamos vendo zero aqui. Essa análise aí a gente já fez. Então, vou apertar o botão aqui, tem que acionar o primeiro e o segundo. E aí vamos ver quem mais aciona junto. Beleza, acionou o primeiro e o segundo. E aí acionou esses três últimos aqui, tá? Então a gente vai ter um valor diferente agora aqui. Aí, beleza. Então perceba que a mesma estrutura que vem sendo feita pelo ModScan, tá? Isso não mudou, eu não mudei nada aqui, pode ver. A mesma configuração, perfeito. O mesmo CRC, era o que é de se esperar. Mas o Arduino não, o Arduino já mandou uma outra resposta. Já era esperado um novo comportamento. Porém, ele continua com slave 1, continua trabalhando no function code 2. Ele vai precisar de 2 bytes aí para me enviar essa informação. E a informação é E3 e 0. Né? Então vamos lá ver aqui o que vai significar esse E3 e 0. Jogando aqui na calculadora científica, calculadora de programação, quem vem da engenharia está viciado nesse termo calculadora científica. 1, 2, 3. Começando do oitavo para o primeiro, tá? É assim que você tem que configurar aqui os números, tá? Então essa é a ordem aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse vai ser o nosso primeiro, né? E esse vai ser o último. Então temos aqui uma sequência de 3 uns e depois o 0. Então vamos configurar isso aqui. 3 uns, depois o 0. Beleza, então eu vou ter depois 2 zeros e 2 uns. Então, 2 zeros e 2 uns. Ó, perfeito. Então, se a gente for vir aqui fazer a conta, né, pegando esse primeiro bit aqui, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, vim fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar nesse valor hexa aqui, de 227, perdão, esse valor decimal aqui, de 227, que em hexa ele é representado pelo E3, beleza? Então pode ver que apesar de algum bug que está acontecendo ali, algum problema que está acontecendo que eu não estou enxergando, o Arduino não está assinando somente os 2 primeiros endereços, que é o que eu quero, mas apesar de ele estar acionando por algum motivo os outros, o que ele está me reportando está certo. Tá? Então realmente isso é o resultado esperado. E aí, Rodrigo, se eu liberar todo mundo aqui e para acionar, qual é o resultado que tem que vir? Vamos ver. Então eu venho aqui no Arduino. Lembrando que esse código aí eu passei para vocês o link, tá? Para vocês baixarem ele original e modificarem da forma que vocês acharem melhor.
trabalhar com ele do jeito que está. Então, beleza. Então, liberei todos aqui para ser acionado e desacionado pelo meu botão. Tá bom? Tinha deixado um comentário aqui em todos. Então, liberei agora. E aí, veja aqui que eu começo no endereço 1 e vou até o 16. Então, vamos lá. Descarregando aqui no Arduino. Beleza. Upload feito. Vou conectar aqui. Aí, perfeito. Então, estamos conectados sem nenhum erro. Tá? O que eu estou enviando, eu estou recebendo de resposta do Arduino. Estamos sincronizados. Temos 0 aqui no endereço. Tá? Então, como eu estou usando agora todos os bits, todos os endereços, né, possíveis, que vai aí do 0 até o 16, então agora é para a gente ter aí uma resposta em todos eles. Então, vamos lá. Então, era de se esperar. Pelo menos isso venho certo, tá? Então, quando eu aperto aqui o botão, era para acionar todos, né? Eu até suspeitei que tinha alguma coisa dentro das libs que estava invertendo o status, tá? E não é. Tô vendo aqui, ó. Tá certo. Soltei o botão, todos foram liberados, aí voltaram para 0. Apertei, todos ficaram acionados. Ah, e aí agora, vou deixar aqui pressionado. Vamos aqui no nosso frame. Aí, vou dar um stop aqui. Analisar. Pacote do Bodyscan. O mesmo. Mesma estrutura aqui. Pacote do Arduino. Vamos ver aqui como que ele reportou. Oi, eu sou o Slave 1 no Function Code 2. Vou reportar o que você está me solicitando com 2 bytes. Né? Então, realmente, ele tinha que fazer isso aqui. E ele sempre faz isso, tá? Ele está sempre usando 2 bytes aqui no caso do discrete inputs. Beleza? Então, ele está me reportando aqui que todos os bytes, todos os bits ali do byte mais significativo estão acionados e todos também do menos significativo estão acionados. E aqui por último, né, mas não menos importante, o CRC que ele tem que gerar por conta desse pacote aqui. Beleza? Então esse aqui é o input status. Beleza? Na próxima aula, eu acho que dá para juntar tanto o hold raster como o input raster e a gente analisar os dois juntos aqui e aí terminar essa parte do RTU e partir para o TCP/IP com o Factor.io. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E aí a gente vai ter umas coisas mais dinâmicas aí para analisar, né? O Factor.io aí que quando eu posto o vídeo vocês gostam pra caramba, vejo que vocês dão bastante like, bastante visualização. E eu também gosto de mexer nele, né? Fica uma coisa mais próxima ali do real, né? Então a gente já consegue partir para algo mais avançado, beleza? Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!